Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso já volta a campo amanhã para enfrentar o Atlético Paranaense no estádio Newton Santos às 21 horas pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo jogou anteontem contra o América Mineiro em Belo Horizonte, já volta a campo amanhã para enfrentar o Atlético Paranaense aqui no Rio. Descansa no domingo e viaja na segunda-feira, porque na terça já tem jogo contra o Fortaleza na capital cearense. A organização do campeonato deixa o Brasileirão parado por um tempão e depois acumula jogos num curto espaço de tempo. Não estou aqui para reclamar disso neste conteúdo, quero dizer que no Botafogo atual não devemos descartar jogadores e mais, vamos pensar logo numa possível escalação para a partida importantíssima de amanhã. Então, um pitaco também rápido sobre arbitragem. Se inscreva no canal Fabiano Bandeira, é simples, rapidinho, fácil, grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se, é só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o glorioso Botafogo de futebol e regatas e acompanha o canal diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos. Pode falar que aqui tem análise tática, muita informação, bom humor, opinião e muito mais. Vamos passar, galera, dos 46 mil inscritos. Depois, vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Deixa o like, isto é fundamental para o crescimento do canal. Assim o YouTube entende que você gosta dos vídeos e distribui automaticamente para mais pessoas. E ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Pois é, galera, não se descarta jogador no Botafogo atual e já tivemos inúmeras provas. O Júnior Santos fez um belo gol contra o Fluminense, deu uma ótima assistência para o Tiquinho fazer o segundo na vitória contra o Tricolor Carioca e fez 2 gols. Foi fundamental na vitória do Botafogo sobre o América Mineiro anteontem. O Júnior Santos cresceu muito de produção desde que o Lúcio Flávio assumiu como técnico interino e o Carly assumiu como auxiliar técnico no Fogão. O jogador tem características importantes para o cenário do futebol brasileiro. É um ponta alto, rápido e forte. Recompõe geralmente bem e tem o drible em alguns momentos. Faltava para o Júnior Santos a finalização, principalmente com a perna esquerda, já que ele faz diagonal para dentro driblando e precisava aprimorar o fundamento. Parece que está treinando, conversou sobre isso, falou rapidamente sobre isso com o Lúcio Flávio após a partida contra o América Mineiro. Segundo meu amigo Matheus Medeiros, acertou tudo também no aquecimento e é importante que o Júnior Santos tenha confiança. Antes da partida com o Fluminense, eu já falava que o Júnior Santos deveria ser titular na retomada do Botafogo, já que queríamos o time no 4-3-3, com os 2 pontas bem espetados, com velocidade, fazendo a recomposição também. Lúcio Flávio e o Carly adotando um modelo parecido com o que o Luiz Castro tinha feito, mas não tão simples. O Botafogo conseguiu gerar algumas jogadas bem legais contra o Fluminense, com o Júnior Santos, por exemplo, trabalhando 2 vezes por dentro. Uma para fazer o gol e a outra para dar o passe para o Tiquinho Soares. Então eu dizia aqui no canal que o Júnior Santos, mesmo não sendo brilhante tecnicamente, poderia ser importante na retomada do Glorioso no Campeonato Brasileiro, já que passamos por uma fase não tão boa recentemente. Mas eu não esperava que o Júnior Santos fosse fazer 3 gols em 2 jogos e dar uma assistência. Ele participou de todos os gols do Botafogo nas últimas 2 vitórias. Não se descarta jogador no Botafogo atual. Assim como o Marçal não vinha tão bem. Já mostrou muito com a camisa do Botafogo. Jogador de Premier League, jogador de Liga Francesa. Chegou bem ao Botafogo na temporada passada. Em dado momento, deste Campeonato Brasileiro, o Hugo estava melhor que o Marçal. Merecia titularidade. Em muitos momentos, o Hugo foi titular porque o Marçal esteve machucado ou suspenso. Só que o Marçal, contra o Fluminense, jogou muita bola. Foi importantíssimo, tanto que não saiu. Quando o Hugo entrou, foi para jogar como extremo pelo lado esquerdo. E o Marçal terminou ali na lateral. Assim como o Hugo foi adiantado na partida contra o América Mineiro e o Bastos fechou o lado esquerdo. Eu observei o jogo novamente. Em alguns momentos,
O Bastos fazia um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, o Botafogo fazia a linha de 5, em outros momentos linha de 4, com o Hugo tentando sair como um extremo. Só que como o América Mineiro teve mais a bola na reta final e tentou pressionar o Botafogo, o Bastos realmente, em muitos momentos, esteve como um zagueiro pelo lado do lateral Hugo. Voltando então à questão do Marçal. Ele poderá jogar amanhã contra o Atlético Paranaense. E para mim é titular. A última partida do Marçal contra o Fluminense foi melhor que a última partida do Hugo contra o América Mineiro. E não tem problema nisso. Se o Hugo tiver que jogar a partida mais importante do campeonato, suponhamos que o Botafogo jogue a partida do título sem poder contar com o Marçal. Acredito que o Hugo possa fazer um grande jogo, exercer um ótimo papel dentro de campo. Mas tendo o Marçal agora, vou com o Marçal mais experiente, mesmo com o Hugo dando conta do recado. E o Hugo pode entrar também no decorrer da partida sem problema algum. Mas não se descarta jogador do Botafogo atual. Podem oscilar, um jogador pode viver uma fase não tão boa, mas daqui a pouco pode dar a volta por cima. O Júnior Santos é prova disso. O Marçal jogou muito contra o Fluminense. E outros jogadores já tiveram em fases menos boas e recuperaram. Até o Sauer, que não está mais no Fogão, foi para a Turquia, teve um jogo excelente contra o Coritiba. O Luiz Henrique não começou tão bem o ano, melhorou bastante. O Vitor Sá teve jogos não tão bons, melhorou bastante. Poucos são tão regulares quanto Perry, Adrielson e Tietê. Esses realmente, em termos de regularidade, vêm dando show com a camisa do Botafogo, assim também, claro, como o craque Tiquinho Soares. Dito isto, galera, ainda não parei para estudar completamente o Atlético Paranaense. Devo trazer a análise amanhã. Hoje posso começar na live e trazer também o conteúdo compacto no vídeo de amanhã, pelo menos no primeiro do dia. Então, pensando só no Botafogo, a minha escalação seria Lucas Perry no gol, de Plácido na lateral direita, Adrielson e Cuesta na zaga e Marçal na lateral esquerda. No meio-campo, Marlon Freitas, Tietê retornando e Eduardo. Gabriel Pires volta para o banco para ser importante durante a partida. A dinâmica do Tietê fez falta em alguns momentos contra o América Mineiro, mesmo eu gostando do Gabriel Pires, mas o próprio Gabriel ainda não atingiu o nível, por exemplo, da partida que ele fez contra o Fluminense no primeiro turno. Pode voltar a ser aquele Gabriel Pires, qualidade tem, mas meio campo com Marlon Freitas, Tietê e Eduardo. Na ponta direita, Júnior Santos, Tiquinho Soares como centroavante e o Vitor Sá na ponta esquerda. Meu time inicial para a partida contra o Atlético Paranaense. E no banco temos jogadores como Gabriel Pires, Segovinha, Carlos Alberto, Bastos, Hugo, Janderson. O Diego Costa não vai poder jogar porque pegou mais uma partida de suspensão, pelo que falou, após a derrota por 1-0 para o Atlético Mineiro. Por quê? Diego Costa fez um gol legítimo, a arbitragem anulou, o VAR também não funcionou da melhor maneira e o Botafogo foi prejudicado. Perdeu um jogo que poderia ter, pelo menos, empatado, mesmo não jogando tão bem. Falando em arbitragem, viram o lance do Rony com o Saravia ontem? Se o Marçal foi expulso contra o Corinthians, o Rony deveria ter sido expulso. Sola forte no pé do Saravia. Quase que machuca o ex-lateral direito do Botafogo de maneira grave. O Palmeiras perdeu por 2-0 em casa para o Galo. O Rony não foi expulso, tomou apenas o cartão amarelo. Por isso, não fiquei aqui no canal fazendo juízo de valor em cima do Marçal o tempo todo. Não fiquei aqui reclamando do Marçal, porque eu sei que naquele tipo de lance, em vários momentos, os árbitros dão amarelo. Deu vermelho para o Marçal, o árbitro da partida, contra o Corinthians. Ontem o Rony tomou amarelo. Vi algumas pessoas tentando justificar. O Marçal foi acima de não sei onde e o Rony foi na direção do pé, então é vermelho para o Marçal, amarelo para o Rony. Esquece a parte do corpo que foi atingida no Saravia. Ou então troca. Coloca a panturrilha do Saravia e a sola do Rony. Pela intensidade, pela forma como entrou, expulsão, já que Marçal foi expulso contra o Corinthians. É inacreditável o que acontece, mas aconteceu novamente. Bem, o Fogão tem que fazer o próprio papel amanhã e vencer o Atlético Paranaense. Ontem o Red Bull Bragantino venceu o Santos por 3-0 na Vila, o Flamengo venceu o Cruzeiro no Mineirão por 2-0, o Botafogo é líder
com 58 pontos. O Bragantino tem 49, o Flamengo 47. Com 44, Grêmio, Palmeiras e Atlético Paranaense fechando o G6. Vamos, Fogão, estamos juntos. Saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui!